O garfo deve estar com a godiva colocada em 3 pontos, para marcar as pontas das cúspides dos dentes posteriores e bordas incisais dos dentes anteriores. Não deve ser colocada a godiva no lado onde há solda, pois muitas vezes os incisivos batem na haste. A espessura da godiva deve ser de aproximadamente meio centímetro, não colocando em excesso para que não abrace a coroa dos dentes, e também não deve ser tão fina para que não tenha exposição do metal do garfo durante a marcação das edentações. A godiva não deve ser aquecida demasiadamente para que não haja desconforto para o paciente. O garfo deve ser levado até a boca do paciente e o operador deve posicionar-se atrás dele para verificar se a linha média facial está alinhada com a haste do garfo. O garfo é retirado da boca do paciente, verificando se as edentações foram marcadas corretamente. Em seguida, coloca-se um modelo superior sobre o garfo, analisando se o modelo se mantém estável. O garfo é levado até a boca do paciente, onde ele deve segurar com os 2 polegares e deve ser encaixado na estrutura do arco facial. As 2 esferas que existem nas pontas do arco facial, que são as olivas, são posicionadas nos meatos acústicos externos. E devemos pedir para o paciente estender os demais dedos para estabilizar o arco facial e então começar a apertar os parafusos. Os primeiros parafusos a serem apertados são os 3 parafusos superiores do arco facial, mantendo as olivas estáveis nos meatos acústicos externos. Devemos colocar o naso na cela acima do nariz e pressioná-lo com o polegar de uma mão, enquanto com a outra é feita a sua fixação. Após apertar o naso, é criada uma tensão nos parafusos da região anterior, então devemos mexer um pouco na estrutura do arco facial para tirar a tensão dos parafusos, pois senão o arco tem tendência a se deslocar para frente e para baixo. A estrutura que fixa o arco facial ao garfo deve ficar o mais próximo possível da boca, mas sem tocar nos tecidos moles. E agora devemos apertar os parafusos que prendem o garfo. Então, vamos pedir para o paciente que ele solte o arco facial, e o mesmo deve se manter estável. Para remover o arco facial do rosto do paciente, primeiro devemos afrouxar o naso. Depois, os 3 parafusos que fixam o arco facial. E os 2 parafusos junto ao garfo não devem ser mexidos, pois são eles que irão manter a relação espacial da maxila com o crânio. Para transferir as informações do paciente, devemos programar o articulador em valores médios. Primeiramente, o ângulo de Bennett, que deve ser 15 graus ou 0 graus. E a inclinação da guia condilar, que deve ser 30 graus. Removido o pinho incisal do articulador e o naso, as olivas devem ser colocadas nos pequenos pinos na lateral do articulador. E então devemos apertar os 3 parafusos superiores. Assim, o ramo superior do articulador descansa sobre a barra transversa do arco facial. É necessário que seja colocado algum dispositivo, como por exemplo, pote Dappen, para estabilizar as estruturas para não baixar demais. O modelo é colocado sobre o garfo e suas edentações. Mas antes de colocá-lo, devemos fazer ranhuras e hidratá-lo em água para que ele retenha o gesso que será colocado sobre ele. Com o articulador aberto, devem ser feitas 2 pirâmides de gesso pedra, uma sobre o modelo e uma sobre a bolacha. E então devemos fechar o articulador. As 2 pirâmides devem se encontrar e devemos deixar o gesso cristalizar, não mexendo mais no articulador.
Após cristalizado, deve-se tirar o modelo de gesso e a bolacha e deve ser feito o preenchimento total do modelo com gesso comum. E devem ser feitos, então, os acabamentos com lixa d'água número 600 e número 400. Assim, concluímos a montagem do modelo superior. Para montar o modelo inferior, o arco facial não se faz mais necessário. Para estudo de caso, devemos montar os modelos em relação cêntrica. Para isso, necessitamos fazer registro com cera e usar lâminas de longo. Devemos aquecer uma lâmina de cera 7, dobrá-la ao meio no sentido do seu maior comprimento para unir as duas partes. E então vamos recortá-la do tamanho do modelo superior que tivermos para que ela se adapte ao arco dental. Na região anterior, devemos recortar um V para ter espaço para a colocação de um desprogramador oclusal, que são as lâminas de Long. Essas lâminas de Long são dispositivos que devemos confeccionar utilizando películas radiográficas. Devemos deixar o paciente ocluindo sobre as lâminas de Long ou rolete de algodão por 10 a 15 minutos, com o objetivo de desprogramar o sistema neuromuscular, promovendo o relaxamento da musculatura para facilitar a obtenção do registro em relação cêntrica. Quando o paciente estiver com as lâminas entre os dentes, devemos tomar cuidado para o paciente não fazer protrusão. A quantidade de lâminas de Long a serem utilizadas depende de cada paciente. Devemos começar com um número aleatório de lâminas, que devem ser colocadas na região dos incisivos. E devemos pedir para o paciente morder. A quantidade de lâminas deve ser reduzida até que se tenha toque nos dentes posteriores. E assim, devemos colocar 2 lâminas a mais. Devemos classificar a cera e pedir para o paciente abrir a boca. Remover os roletes de algodão ou lâminas de Long, adaptar a cera nos dentes superiores do paciente e colocar as lâminas de Long na quantidade pré-determinada, pedindo para o paciente ocluir. As lâminas evitarão que o paciente entre em máxima intercuspidação habitual, evitando a perfuração da cera. Uma das formas de se verificar se o paciente fez protrusão ou não é fazer um risco vertical com lápis na lateral do modelo, região dos premolares ou caninos, de modo que fique paralela nos dentes superiores com os inferiores, antes de interpor a cera. Quando formos posicionar os modelos, o traço no modelo inferior deve estar no mesmo local ou para trás do risco superior. Se estiver para frente, significa que o paciente fez protrusão. Para realizar a compensação do pino incisal, devemos fazer a primeira marcação dos modelos sem ser interposta. Com uma lapiseira, marcaremos a posição do incisivo superior com relação ao incisivo inferior. Então, colocaremos a cera e faremos uma segunda marcação, novamente da projeção do incisivo superior sobre o incisivo inferior. A distância entre esses dois traços corresponde à espessura da cera. Essa distância deve ser medida e multiplicada por 1,5. Quando o articulador fechar um pouco, após a remoção da cera, o pino incisal ficará em 0 e os ramos superior e inferior ficarão paralelos. Quando formos montar o modelo inferior, devemos estar com o registro em cera pronto, o modelo superior em posição e o articulador deve estar de cabeça para baixo. Então, devemos adaptar o modelo inferior no registro de cera
e fazer uma pirâmide de gesso pedra no modelo. E uma na bolacha. E assim devemos unir as duas. Enquanto ocorre a presa do gesso, o articulador deve ser envolvido com elásticos para aumentar a estabilidade dos modelos, evitando os efeitos decorrentes das alterações dimensionais de expansão de presa do gesso. Após cristalizado o gesso pedra, devemos preencher o restante com gesso comum, esperar a cristalizar e realizar os acabamentos com lixas d'água, como feito no modelo superior.